Vamos lá para uma aulinha de potenciação, que é um assunto que a gente vai usar em função exponencial, certo? Então, primeiro falar as regras de potenciação, usar algumas coisas para vocês entenderem. Potenciação vem por causa de um número tem o que a gente chama de uma potência, certo? Então, aqui a gente chama isso aqui de 2 elevado à quarta potência, ou seja, 2 à quarta é uma potência, certo? Que se divide em duas partes, certo? Esse número maior aqui, 2, a gente vai chamar ele de base, é a base da potência. Já o número 4 é o que a gente chama de expoente, certo? E o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que, ao invés de eu escrever uma coisa longa, eu arrumei um jeito de simplificar ela. Qual seria essa coisa longa? 2 à quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 outra vez. Não é 2 vezes 4, é 2 4 vezes multiplicado. Certo? Se fosse 2 elevado a 5, seria 2, 2, 2, 2 e um outro 2. Se fosse 2 ao quadrado, seriam 2, 2. Professor, pode ser outro número? Pode ser 3, pode ser 5, pode ser o número que você quiser. E pode ser outro número aqui também. Pode ser número positivo, pode ser 0, pode ser negativo, pode ser 1, pode ser uma fração, pode ser qualquer coisa aqui também. Certo? Então, 2 elevado a 4 é porque a gente tem que repetir o 2 4 vezes multiplicado. Nesse caso aqui, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Certo? Só que para não escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente bota 2 elevado a 4. Certo? Eu vou falar logo aqui e depois talvez a gente precise mostrar em algum momento. Se eu escrevo, por exemplo, 5, 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Quando a potência, o expoente aqui é 1, a gente não precisa colocar, certo? E qualquer número que seja, por exemplo, 2 elevado a 0, sempre vai dar igual a 1, certo? Por exemplo, 5 elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 0 dá 1. E qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, porque é como se não tivesse 1 aqui que a gente não precisa colocar, certo? O que acontece é que a gente vai precisar operar com isso do jeito mais básico possível, certo? E para isso a gente tem 4 propriedades que se confundem bastante com as 4 operações, certo? Que são somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então a primeira propriedade que a gente vai ver é essa daqui. A gente chama de multiplicação de potências com a mesma base. Então aqui tem uma multiplicação de duas potências, que são 2 à quinta e 2 à sexta, que tem a mesma base, que é o número 2. Certo? Para fazer isso, o que é que vai acontecer? A gente vai repetir a base e somar os expoentes. 5 mais 6. Então, 2 à quinta vezes 2 à sexta é a mesma coisa que 2 elevado a 5 mais 6, 11. Professor, como fez isso? 2 à quinta é como se fosse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 outra vez, vezes 2 outra vez. E 2 à sexta seriam 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para transformar isso numa potência, a gente teria que contar os dois, que seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ou seja, 2 elevado a 11. Para não ter que fazer isso todas as vezes, a gente nota que a propriedade vai mostrar que quando a gente está multiplicando duas potências de mesma base, a gente vai repetir a base e somar os expoentes, certo? Por exemplo, aqui a gente tem 3 potências, todas de mesma base. Então a gente repete a base e soma os expoentes. 4 com mais 1, que não está aparecendo aqui, 5, com mais 8, 13. Certo? Aqui a potência também são 3 potências de mesma base, só que a base agora é 3. E a gente teria multiplicação de potências de mesma base, então a gente repete a base, soma 7 mais 2, 9. 9 mais 4, por coincidência, deu 13 também. Certo? Foi sem querer.
Depois disso, a gente vai ver uma segunda propriedade. A segunda propriedade a gente chama de divisão de potências de mesma base, certo? Então, quando tem uma divisão de potências de mesma base, a gente vai repetir a base e diminuir os expoentes. 9 menos 4, certo? Que seria a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência, certo? Aqui seria 2 elevado a 7, que é o de cima, menos o de baixo, que é 3. Então, 2 elevado a 7 menos 3 seria 2 elevado à quarta potência. Por que aconteceria isso? A gente teria 9 e 2 em cima, vou até escrever aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2, dividido por 4, 2. 1, 2, 3, 4. E a gente eliminaria um aqui, um com esse e um com esse, ficando 2 elevado à quinta potência. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Por isso que 2 é elevado à quinta. Por isso que quando a gente tem a multiplicação de duas potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Por isso que quando a gente tem a divisão de duas potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Professor, e se eu tivesse duas potências com bases diferentes? Se você tiver duas potências com bases diferentes, aí você não faz nada. Deixa do jeito que está. Certo? Certo? Então, só vai usar essas regras, no caso essas duas primeiras, e as outras que vão aparecer também, se forem potências com a mesma base. Certo? Trago agora um exemplo que mistura tudo. Então, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai resolver a parte que está multiplicando. Repete a base, 10 mais 3, 13. Dividido por 2 elevado a 1 mais 5, 6. Quando não aparece, é porque é 1, não pode esquecer disso, certo? E aí a gente teria que seria 2 elevado a 13 menos 6. 13 menos 6 é 7. Então, isso daqui tudo se resume a 2 elevado a 7. Certo? Professor, por que 5 elevado a 0 é igual a 1 ou 3 elevado a 0 é igual a 1? Para isso eu vou te dar um exemplo aqui bem rápido para você entender. Por exemplo, se eu tivesse x à quarta dividido por x à quarta, certo? A gente ia ter que repetir a base e diminuir os expoentes. 4 menos 4, que é a mesma coisa que x elevado a 0, certo? Ou seja, x à quarta dividido por x à quarta é a mesma coisa que 0. Só que x à quarta dividido por x à quarta é uma coisa dividido pela mesma coisa. Ou seja, é 1. Então, 1 é igual a x elevado a 0. Então, qualquer potência que esteja elevada a 0, o resultado dela vai ser 1. Na próxima aula, a gente vê as outras duas regras e tenta misturar tudo.